Uma boa noite a todos vocês, companheiros, companheiras, irmãs e irmãos de estudos doutrinários. A você que está nos visitando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Que a paz e o amor do nosso Mestre esteja em nossos corações. Estamos, na noite de hoje, estudando sobre estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos no primeiro livro, Módulo 2, Tema 4, Obras Básicas. E convidamos a todos para fazermos uma prece e assim podermos sintonizar com as esferas superiores e para que nós possamos harmonizar o nosso ambiente físico, ambiente espiritual, a nossa casa no aspecto material e a nossa casa no âmbito espiritual. Nós pedimos licença para fazermos a leitura de uma mensagem do livro Agenda Cristã, do nosso querido André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para nos prepararmos, vamos fazer a leitura e na sequência faremos a prece de preparação. Lição número 22. Mais além. Não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que você faz do corpo sadio. Raciocínio. Só um minutinho que eu estou acabando de fazer leitura. Raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo maravilhoso castelo. Convém esperar, porém,
Com que imagens você povoa o seu palácio interior? Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como você gasta as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida fora lepidamente é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. E então vamos agora, refletindo nas palavras de André Luiz, mentalizar a companhia dos nossos mentores espirituais, os espíritos que nos acompanham em nossos estudos, os instrutores do plano espiritual que estão nos orientando na noite de hoje, e a presença do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Divino amigo, estamos felizes por mais uma oportunidade de aprendizado na companhia desses espíritos de luz, te pedindo que nos ajude a compreender, a guardar conosco as energias do bem, do amor, da caridade, as vibrações de fraternidade, que todos aqueles que estão próximos de nós, encarnados, desencarnados, os nossos confrontantes do plano físico e do plano espiritual, possam receber, Senhor, o teu amparo, a tua proteção. Que esta paz permaneça em todos os corações. Assim seja, graças a Deus. Voltando ao estudo sistematizado da doutrina espírita, estamos nas obras básicas e hoje veremos a Gênese. Publicado em janeiro de 1868, com o nome de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Este livro fecha o ciclo das obras da codificação espírita. Em sua folha de rosto está escrito: a doutrina espírita há resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus
prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação dessas leis. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. O objetivo desta obra é, conforme o título indica, o estudo de 3 pontos, a saber, a Gênese, propriamente dita, do 1º ao 12º capítulo, os milagres do 13º ao 15º capítulo e as predições do capítulo 16º ao 18º. Em mensagem datada de dezembro de 1867, o Espírito São Luís, referindo-se ao livro que estava prestes a surgir, assim se expressa: esta obra vem a propósito, no sentido de que a doutrina está hoje bem firmada do ponto de vista moral e religioso. Seja qual for a direção que tome doravante, tem raízes muito profundas no coração dos adeptos, para que ninguém possa temer se desvie ela de sua rota. O Espiritismo atualmente entra numa nova fase. Ao atributo de consolador, alia o de instrutor e diretor do espírito, em ciência e em filosofia, como em moralidade. A caridade, sua base inabalável, dele fez o laço das almas eternas. A ciência, a solidariedade, a progressão, o espírito liberal dele farão o traço de união das almas fortes. Raciocínio claro. Desculpa, gente. Perdão pelo meu erro aqui. Palavras de São Luís. A questão de origem que se liga à Gênese é para todos apaixonante. Um livro escrito sobre esta obra deve, em consequência, interessar a todos os espíritos sérios. Por esse livro, como vos disse, o Espiritismo entra numa nova fase, e esta preparará as vias da fase que se abrirá mais tarde. É que, com o seu livro A Gênese, o codificador abria uma brecha seríssima em vastos domínios da ciência, sem deixar, por isso, de penetrar os ínvios terrenos antes reservados à teologia e à filosofia. No que se refere à importância e oportunidade da obra, 2 mensagens endereçadas a Allan Kardec pelos espíritos que o secundaram na sua elaboração merecem destaque. A primeira, datada de setembro
de 1867, diz o seguinte: pessoalmente, estou satisfeito com o trabalho de elaboração de A Gênese, mas a minha opinião pouco vale, a par da satisfação daqueles a quem ela transformará. O que, sobretudo, me alegra são as consequências que produzirá sobre as massas, tanto no espaço quanto na terra. A segunda mensagem, datada de julho de 1868, afirma: está apenas em começo a impulsão que a Gênese produziu, e muitos elementos abalados por ela se colocarão dentro em pouco sob a sua bandeira. Outras obras sérias também aparecerão para acabar de esclarecer o juízo humano sobre a nova doutrina. Conforme foi previsto nessas mensagens, muitos ficaram realmente abalados pelos novos estudos e, como consequência, surgiram importantes pesquisas, livros, tratados, marcas da fase nova na qual entrara o Espiritismo, de acordo com a afirmativa do Espírito São Luís. O Espiritismo entra numa nova fase e esta preparará as vias da fase que se abrirá mais tarde. Cada coisa deve vir a seu tempo. Como nós estamos percebendo, queridos irmãos, queridas irmãs, uma obra como esta é de singular importância para nós, ansiosos por conhecimentos, desejosos de conhecer todos os aspectos da nossa existência. Vemos como Allan Kardec teve uma divina inspiração em trazer essas colocações. Vejamos, quando ele diz os milagres e as predições segundo o Espiritismo, porque milagres, na concepção tradicional das escolas religiosas, aquilo que nós sempre fomos orientados, instruídos, antes de conhecermos a doutrina espírita, milagres eram fatos fora das leis da natureza, que só Deus e os seus emissários eram capazes de realizar. Estamos vendo Allan Kardec mostrar para nós que esses milagres, assim como também as predições que nós encontramos nas Escrituras, têm uma visão diferente sob a ótica da doutrina espírita. Porque esses milagres nada mais são de que forças da natureza agem mostrando para nós fatos que não são comuns, mas estão dentro das forças que as leis da natureza operam, conforme
as pessoas utilizam essas forças que estão na natureza, essas potências ocultas que estão na natureza, e que antes da doutrina espírita não tinham explicações. E hoje, com os fatos que a doutrina tem mostrado e comprovado, deixam de ser maravilhoso, miraculoso e milagroso, para ser um trabalho realizado com os próprios elementos que estão na natureza, que nos envolve, que nos cerca, e da qual todos nós fomos, no sentido físico, criados, não é? E então, quando se fala Gênese, se refere ao início, à origem. E Allan Kardec faz para nós grandes orientações, grandes revelações, porque com os comunicados dos espíritos, com as orientações das obras antecedentes, ele coletou as informações necessárias para trazer a todos nós uma forma de raciocínio e de entendimento que Deus não iria derrogar as suas próprias leis, e nem mesmo permitir que um seu subordinado, espíritos inferiores, possam também fazer uma derrogação dessas leis. E então é importante nós estudarmos, buscarmos o conhecimento, para nós entendermos o alcance extraordinário que tem uma obra como esta. Vejamos que na própria capa do livro está escrito: a doutrina espírita há resultado, quer dizer, tem trazido resultado de todos os ensinos que os espíritos informaram a Allan Kardec. É um ensino coletivo, porque foi de inúmeros espíritos. E Allan Kardec fez a concordância das comunicações desses espíritos, porque existiam muitas comunicações que não estavam de acordo com a concepção de justiça, de amor, de sabedoria. E então aquelas mensagens, aqueles comunicados de espíritos que não estavam de acordo com o corpo doutrinário, Allan Kardec naturalmente descartava, para não trazer informações deficientes ou distorcidas da realidade, não é? Por isso Allan Kardec diz nessa comunicação da capa do livro: é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Somente aqueles comunicados que estavam compatíveis no bom senso, na lógica, com a sabedoria de Deus, com a perfeição de Deus, com a justiça de Deus, e especialmente com o amor que o nosso Pai Criador tem por todos nós, não é? E então, continua Kardec, a ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Olha aí, tudo o que a ciência humana tem comprovado, examinado, testado, é que para que a ciência afirme alguma coisa, ela tem que fazer inúmeros testes, não é? Seguir um roteiro, protocolos que sejam necessários para a confirmação e a realidade dos fatos. E então, ela trabalha com as leis da natureza. E olha o que Allan Kardec está trazendo, justamente buscando o apoio na verificação dos testes, podemos dizer assim,
dos experimentos da ciência espírita conforme as necessidades de raciocínio e de comprovação. Deus prova a sua grandeza, o seu poder, pela imutabilidade das suas leis. Então, não é milagre. São leis imutáveis. É uma utilização das próprias leis da natureza para fazer uma manifestação, um fenômeno que o ser humano ainda não conhecia. Mas tem uma explicação dentro das leis, pela imutabilidade dessas leis. E Allan Kardec: Deus não vai abrogar as leis que ele mesmo criou. Não vai desfazer ou não vai neutralizar as próprias leis. Não é? Olha a afirmação tão sábia que Allan Kardec diz: Deus prova sua grandeza, o seu poder, pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação dessas leis. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Essa afirmativa é uma coisa extraordinária para o nosso entendimento. Vamos fazer uma pálida comparação. Quando nós temos o conhecimento da nossa existência presente, desde quando nós nos entendemos como pessoas capazes de discernir o certo do errado. Vamos supor que nós tenhamos condições de abranger todo esse conhecimento que até hoje, seja qual for a nossa idade, seja qual for o tempo de vivência que nós já alcançamos. Se nós tivéssemos condições de ter num só raciocínio, uma só visão, a percepção de todo esse conjunto instantaneamente, desde o início até o momento presente. Imaginemos se nós somos capazes de imaginar um quadro como este. Pensemos o que é para Deus o passado e o futuro, sendo o presente. Para Deus não existe passado e não existe futuro, é sempre presente. Não é isso que Allan Kardec está dizendo para nós? E então é uma afirmativa extraordinária. Muito antes de se formar o nosso conjunto planetário, o sistema solar, Deus já sabia de tudo. Não é? Deus era Senhor de tudo. E daqui milhões de anos, Deus estará com a mesma abrangência de toda a sua obra. Não é assim? Não é por aí essas palavras de Allan Kardec? E então, para o nosso entendimento, como é importante nós procurarmos aprofundar nos estudos, não para que nós tenhamos um conhecimento que está fora do nosso alcance, mas é justamente para nós aproveitarmos o máximo que estiver na nossa capacidade de entendimento, não é? Porque vemos aí as consequências de nós termos esse conhecimento. Vamos ver o que São Luís está dizendo aqui. Justamente, ou melhor, juntamente ao atributo de consolador, que a doutrina espírita é aquele consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora também, depois do lançamento da Gênese, se torna também o atributo de instrutor
e diretor do espírito, porque tem grandes balizas para o raciocínio do ser humano em novas descobertas. Não é isso? E então, ciência, filosofia, como também em moralidade. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos de estar sempre atentos a essas obras. Estudar não somente por fazer uma leitura, mas raciocinar, refletir, estudar de uma forma aprofundada, procurando extrair a essência de cada ensinamento, não é? Vejamos aí o que são as consequências do conhecimento espírita. A caridade, que é uma das bases doutrinárias, sua base inabalável. Dele fez o laço das almas eternas. A ciência, a solidariedade, a progressão, o espírito liberal farão do espiritismo o traço de união das almas. Gente, isso é maravilhoso, não é? Nós temos que entender que espíritos de luz, quando trazem uma afirmação dessa, é uma coisa que nós temos que colocar em mente e ter como referência para manter o foco na nossa evolução, no nosso crescimento moral e espiritual. Não é isso? Vamos ver também alguns pontos importantes. Quer dizer, todos os pontos são, né? Por isso nós aconselhamos sempre a voltar nessas lições, nesses ensinamentos, porque o nosso tempo não dá para fazer uma análise, um comentário, que nós temos um entendimento bastante restrito. Nós não temos grandes conhecimentos, somos estudantes. Estamos refletindo algumas orientações que estão claras, que estão muito convidativas para nós guardarmos no nosso entendimento. E o tempo o tempo que nós temos, nós não conseguimos preencher esgotar todo o comentário de que tem a importância de um estudo como esse. Isso aqui nós estamos somente aprendendo qual é o conteúdo que existe na obra. Nós vimos as obras anteriores. São informações, são uma perspectiva daquilo que nós vamos encontrar estudando a obra. Estão percebendo como é importante nós buscarmos nos ter como referência as indicações, as orientações? E então, aí está para nós, né? Vamos ver o que as mensagens que Allan Kardec recebeu sobre a importância, né, desta obra antes do seu lançamento. Foi a primeira em setembro de 1867. Vamos repetir. Pessoalmente, estou satisfeito com o trabalho de elaboração da Gênese. Olha aí. É um espírito trazendo a sua opinião sobre o que foi comunicado, foi informado na obra que Allan Kardec publicou, não é? Mas ele diz, na sua humildade, a minha opinião pouco vale. Vamos entender como modéstia essa colocação. Porque, a par da satisfação
daqueles a quem ela transformará. Olha o ponto que nós vamos perceber no estudo de uma obra como esta. A importância de nós captarmos a essência desses ensinamentos. Satisfação daqueles a quem ela transformará. Alguém que estuda a doutrina espírita de uma forma séria. Alguém, com certeza, que se dedica a extrair o conhecimento dessas obras, ele sentirá essa satisfação íntima, porque estará se transformando. O ser humano vive em busca de uma transformação, sempre procurando novidade. E para nós, como espíritos imortais, nós vamos ganhando mais amplitude na nossa trajetória de vida imortal, não só aqui no plano físico, não é? Sobretudo, me alegra são as consequências que ela produzirá sobre as massas. Olha o detalhe, tanto no espaço como na terra. Por quê? Uma obra como esta é estudada não somente aqui entre nós. No plano espiritual também se estuda essas obras, não é? E então, queridos irmãos, precisamos de ficar mais focados nesta busca pelo entendimento, pela percepção de novas formas de visão da vida, não é? Vimos lá na mensagem de André Luiz que a espiritualidade maior espera que nós possamos aproveitar bem a nossa visão da nossa vida. E é o que nós ganhamos com o estudo, com a meditação, com as reflexões, não é? Com o debate, porque um livro como esse da Gênese, aliás, todas as obras, quando nós estudamos em grupo, fazendo debate, trocando ideias, é de uma riqueza extraordinária, não é? Com certeza, poderemos e deveremos estudar sempre que possível individualmente. Mas o bom aproveitamento é muito maior quando reunimos em grupo para estudarmos essas obras, não é? Mas então, para nós finalizarmos a leitura da noite, vamos só recitar as palavras do Espírito São Luís. O Espiritismo entra numa nova fase, e esta preparará as vias da fase que se abrirá mais tarde. Cada coisa deve vir ao seu tempo. E então, sabemos que com a vinda da Gênese, despertou-se naqueles que têm uma responsabilidade diante da humanidade, diante do ser humano, os cientistas, os responsáveis pelas orientações das massas, por exemplo, os filósofos, os teólogos, todos eles aproveitaram as revelações que Allan Kardec trouxe nesta obra. E de lá para cá, muita coisa veio se desdobrando, não é? E um detalhe importante nós lembrarmos que esta obra não houve, como no Evangelho segundo o Espiritismo,
como no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no livro O Céu e o Inferno, comunicações dos Espíritos falando e embasando ensinamentos. É somente a visão que Allan Kardec trouxe. As palavras são de Allan Kardec, demonstrando para nós a sua capacidade, o seu grau de elevação espiritual e a sua sintonia, a sua vibração com o Espírito de verdade. Porque em todas as comunicações, melhor dizendo, todas as suas afirmações, a clareza, o alcance, a predisposição para trazer luz em todos os aspectos é imensa, em todas as obras, né? E então, nesta obra, Allan Kardec traz grandes perspectivas para todos aqueles que desejam seriamente aproveitar as revelações da doutrina espírita, né? Porque são revelações que Allan Kardec selecionou e, de uma forma muito didática, muito bem programada, ao alcance de todas as pessoas que se dedicam a estudá-la, não é? E nós então vamos deixar para a próxima semana o próximo subtítulo, que é a concordância de princípios nas obras da codificação, né? A unidade doutrinária que nós encontramos nestas 5 obras. Vamos ver que tem detalhes muito instrutivos, né? E então, meus irmãos, chegamos ao fim da nossa leitura da noite, que nós possamos aproveitar esse conteúdo, reler e buscar mais conhecimento através da reflexão, da meditação e da troca de ideias com aqueles irmãos, companheiros de doutrina espírita, não é isso? E vamos então agora, nesses momentos finais, fazer as nossas vibrações, emitindo pensamentos de paz, emitindo pensamentos de conforto, de esperança, pois sabemos que existem muitos irmãos necessitados. E nós, quando nos encontramos num ambiente de oração, existem muitos espíritos de luz querendo nos ajudar, querendo aproveitar do nosso pensamento, das nossas energias, para favorecer aos irmãos sofredores. E então, confiemos, busquemos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo no nosso mundo íntimo. As energias a nos envolverem. E convidamos a todos, encarnados, desencarnados, a elevarmos o pensamento a Deus, nosso Pai. Mentalizando as pessoas que nós sabemos necessitadas da oração. Aquelas que estão hospitalizadas,
aquelas que estão em seus leitos de dor, em seus próprios lares, aqueles irmãos que se encontram nas clínicas de tratamento psiquiátrico, todos aqueles que passam por provações, por dificuldades e que precisam de uma luz espiritual para confortá-los. E nós pedimos aos nossos irmãos e irmãs a permissão para que possamos recitar a prece de Cáritas. Uma prece que abrange todas as necessidades do nosso mundo de expiação e prova. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração da humanidade a compaixão e a caridade. Pai, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente tu dás o repouso, à criança destinaste o guia, ao órfão concedeste o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Pai, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda a parte paz, esperança, fé. Deus, um raio, uma centelha do teu amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento
e de amor. Como Moisés sobre a montanha, te esperamos, Pai, de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de alcançar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas espelhos, onde se refletirá a vossa divina imagem. E que assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Meus queridos e minhas queridas, caros internautas, tivemos muitas orientações na noite de hoje. Esperamos que todos nós possamos guardar conosco as orientações do estudo sistematizado da doutrina espírita e, no decorrer dos outros estudos, das outras leituras que teremos, vamos continuar a construção desse edifício de sabedoria, não é? É para nós um edifício de conhecimento. Aqueles que já estão na doutrina espírita há algum tempo compreendem como vão se formando as ideias, o conhecimento, a abrangência da visão de vida. Por isso, fica aí o convite para que nós possamos prosseguir, quando Deus nos permitir, em novos estudos. Gratidão a todos pelo apoio, pelo incentivo. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Fiquem todos com Deus.